Estamos de volta com o programa Vale Soluções, hoje entendendo um pouco do mercado de salão de beleza da nossa região. Ao meu lado, a empresária Marielle Carini. Você estava falando a respeito do modelo de negócios, sim, onde às vezes o proprietário ou a proprietária do salão, ela não enxerga o negócio como tem que ser, de fato, né? Isso. Você estava explicando um pouco da questão do marketing. Isso. E eu vi que, assim, dentro de uma empresa existem vários setores. O setor administrativo, o setor de marketing, o setor de estoque, controle de estoque. E a gente não pode misturar tudo. Né? Nos salões... Você passou por isso? Eu passei por isso. Né? Que eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente não faz direito, porque fica tudo pela metade. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Está tudo junto e misturado. E aí não começou a dar errado, comecei a perder cliente, comecei a diminuir o meu faturamento dentro do salão, comecei a diminuir a minha equipe, porque a equipe, ela trabalha, apesar de não ter vínculo empregatício, porque salões existe uma lei que chama a Lei do Profissional Parceiro, que os salões fazem contrato de prestação de serviços. E cada um tem o seu MEI. E você tira o vínculo empregatício. Isso, cada um tem o seu MEI, cada um é responsável pelo seu negócio. Uhum. A manicure tem o MEI dela, a esteticista tem o MEI dela, até quem vende produto dentro do salão tem o MEI dele, né? Então, dentro disso, o marketing estava de lado, né? Porque daí a gente fica presa só ou faz cabelo ou faz marketing, né? Na hora que você está atendendo o cliente, você não pode responder um WhatsApp, por exemplo. Então começou a bater de frente essa questão e aí eu vi que, nossa, por que não está dando certo? Eu fui buscar fora, não estava dando certo porque estava tudo misturado. Ou a gente participa da linha de produção ou a gente participa da parte administrativa. As duas partes não funcionam. Né? E as pessoas fazem o curso com a ilusão, vou montar um salão, vou ter muito dinheiro, vou ganhar muito dinheiro. Vai ganhar muito dinheiro se tiver uma estrutura e tiver uma organização dentro do negócio. Mas pelo que eu percebo também, os cursos eles são direcionados mais ao corte, à parte estética, exatamente, não conceitualmente a parte da gestão do negócio. E parece que é a parte falha, não é? É a parte que ainda não tem dentro de uma faculdade, na parte administrativa, na gestão de salão, porque é muito complicado a gestão de salão, porque você lida com pessoas, mas pessoas que não têm vínculo empregatício. E para você dar exemplo para elas do certo, do que fazer, certo, e de não fazer o errado. As pessoas no salão, se você não fizer uma engrenagem, né, um completando o outro, não funciona. Se ficar individual, cada um cuidar da sua cliente, não dá certo, porque a cliente é de todos que estão trabalhando dentro do salão. Uma pergunta, você tinha vários funcionários ali, ou colaboradores. Sim. Existe uma disputa? Sempre tem isso? Sempre tem. E tem a questão do perfil comportamental, né? Então, cada profissional que trabalhava comigo, a gente fazia um testinho, né, para ver quais os bichos eram. E, assim, os tubarões a gente não deixava muito misturado, porque eles passavam por cima dos outros, né? Pensava só na venda, pensava só no produto final, porque o tubarão é dominante, o que motiva ele é fazer rápido. E aí tinha gente que se magoava, né? Que era outro perfil comportamental. Então, a gente tinha que separar a questão do marketing, até mesmo direcionar uma boa recepcionista para ela estar agendando em todas as agendas, de forma que ninguém ficasse sem horário para trabalhar. Para poder fazer a gestão e direcionar para cada um que estava ali prestando serviço. Exatamente, porque senão ficava desleal. Né? Um fazia 4, 5 clientes num dia e o outro ficava o dia inteiro sentado sem fazer nada. Eram 10 pessoas que trabalhavam comigo, né? 4 manicures, 4 cabeleireiros. Era uma equipe grande, hein? Então, assim, aí eu comecei a dividir o salão em especialidades.
olha, aquela cabeleireira é especialista só em corte, a outra só em mechas, a outra só em afro, a outra só em masculino. E aí começou a dar certo, entendeu? Quando a gente começou a focar. Mas até eu descobri que eu precisava dividir em áreas, até mesmo áreas de cabeleireiros, áreas, a manicure, tinha manicure que tinha se especializado no alongamento, a outra não. Então, o alongamento demora mais tempo, demorava quase 3 horas para fazer um alongamento. Só que o valor daquela unha, muito além do que a outra ganhava. Aí, a mais esperta, que ganhava na linha de produção, se ela fosse rápida, ela ia fazer 3, 4 unhas e ia ganhar a mesma coisa que a outra do alongamento. Então, a gente tinha essa parte toda, não pode ficar na mão deles. Em que momento você começou a prestar essa consultoria para os outros salões? Quando a minha equipe desistiu. A minha equipe, cada um teve problemas pessoais, maternidade envolvida, teve morte na família de alguns, e aí foram se desgarrando. E aí o salão foi ficando grande para poucas pessoas trabalhando. Aí eu tive que fazer uma escolha. Falei, bom, ou eu permaneço de portas abertas e vou investir muito dinheiro para manter aberto, ou eu fecho e vou trabalhar na minha área, né, de beleza, mas, porém, foi a hora que eu vi a necessidade. Falei, se eu tive essa dificuldade, eu tenho certeza que outros salões têm a mesma dificuldade que eu. E aí eu estou encontrando vários pela frente. E geralmente no seu trabalho são, acho que na maioria das vezes, os mesmos aspectos pelos quais você enfrentou, eles estão enfrentando também? Os mesmos problemas. Todos os salões têm o mesmo problema, principalmente se a equipe é pequenininha. Vamos dizer, tem 3 pessoas trabalhando num espaço grande. Deixa eu só te fazer um parênteses, está na hora do nosso último intervalo. Na volta a gente vai falar um pouco da parte prática, como funciona esse trabalho de consultoria nessa estruturação dos salões de beleza. Voltamos em instantes.